como Estevão foi escolhido, cheio do Espírito Santo, como tinha sabedoria, como tinha boa reputação, como era excelente em pregar a palavra, também tinha temor do Senhor e não se conformou com o mundo da época. Então ele vai questionar a idolatria, o fariseísmo, e ele vai colocar em pauta diante da sinagoga todas essas faltas dos judeus, de forma que os mestres da sinagoga o tomaram e o mataram. E Paulo estava lá. Então observe que Lucas, no livro de Atos, vai introduzir esse chamado de Paulo de Tarso, como está aí, a epígrafe diz, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Antes de Lucas introduzir e falar disto, ele vai mostrar que Estevão, ele prega um sermão, fazendo menção de todos os contextos bíblicos do Antigo Testamento, fala acerca de Cristo e, por fim, ele perdoa os seus algozes. Ele perdoa aqueles que estavam, de fato, pensando em fazer o mal, como fizeram contra ele. Então ele é um tipo de Cristo, que na cruz diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse é um tipo de Cristo, Estevão. E isso chamou a atenção do jovem Paulo. Hoje nós vamos estudar o chamado de Paulo de Tarso, ou de Saulo, né? Antes de ser convertido. Então, quem era Paulo? Paulo nasce na Turquia. Paulo nasceu em Tarso, né? Cidade de Síria. Síria é uma das 4 maiores cidades do Império Romano. Ele tinha direito, ele era tanto judeu como também era romano. Naquela época, para ser cidadão romano, tinha que nascer em Roma e ser livre. Se o indivíduo não nascesse em Roma, como era que ele poderia adquirir o direito de ser um cidadão romano? 2 vias só. Ou ele comprava esse direito, era um título que poderia ser comprado. Os romanos, em uma certa época, liberavam esses títulos por uma boa quantidade de dinheiro, ou ele tinha que servir a Roma. Provavelmente o que os estudiosos entendem é que Paulo era cidadão romano, provavelmente o seu pai ou o seu avô serviu em algum momento a Roma ou adquiriu comprando por um valor, um alto valor. O que se sabe é que ele era cidadão romano e ele era também cidadão judeu. Paulo diz que ele já nascera romano, então ele prova de fato que era cidadão romano. E aí, como disse, ou seu pai ou seu avô tinha conseguido isso. Ele era fiel às tradições judaicas, isso é importante. Ele é fiel, ele tem um zelo imenso pelas tradições judaicas. Por isso ele é circuncidado ao 8º dia, como qualquer garoto judeu. Ele é circuncidado ao 8º dia. E ele diz isso. Eu sou romano, eu sou judeu, cidadão judeu, e fui circuncidado ao 8º dia. Ele também cresceu em Jerusalém, embora tenha nascido em Tarso. Ele cresce em Jerusalém e foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, o maior rabino da época, o maior mestre em teologia, ou melhor, em estudos judaicos da época. Esse é o Gamaliel, que todo mundo conhece quando fala de mestre. Todo mundo diz, esse é um mestre como Gamaliel. Era muito respeitado o rabino Gamaliel. Paulo era fariseu. Paulo era membro do Sinédrio. Não é fácil. Um garoto novo como Paulo, na época, seja membro do Sinédrio. Ele era membro do Sinédrio. Paulo pediu cartas ao Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie de poder que, quando nomeava alguém e dava carta a alguém para resolver as questões que envolvia a questão do Sinédrio, essa pessoa era chamada de Chalias. Chalias é a palavra apóstolo. Então isso quer dizer que Paulo foi um apóstolo dos judeus antes de ser um apóstolo do Senhor Jesus. Porque Paulo pede essa autoridade e ele recebe essas cartas. E como eu li no capítulo 9 com vocês, ele diz, eu quero ir buscar esse povo dessa seita. Então veja o zelo dele como fariseu pelo judaísmo, ao ponto de dizer, eu vou acabar com essa seita do Nazareno, que está se levantando aí, atrapalhando, né, a obra dos judeus. Porque, de fato, o evangelho aqui nessa época ainda não tinha saído. Paulo é quem vai levar o evangelho para fora. Ou seja, a expressão que nós usamos
quando começamos o livro de Atos, né? Jerusalém, Judeia e até os confins do mundo, é Paulo que vai levar esse evangelho para os confins do mundo. Começa a partir desse garoto, desse jovem chamado Paulo. Mas aqui, antes dele se converter a Cristo, ele é fariseu, como já falei, ele é circuncidado ao 8º dia, ele zela o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um grande fariseu e um grande mestre, instruiu Paulo no mesmo caminho dele. E Paulo então pediu, né, essa autorização, essas cartas, ou essa carta que dava-lhe poder e autoridade, né, para perseguir, capturar e trazer preso, e se resistir, até matar. Olha a autoridade que ele recebeu do Sinédrio. Como membro do Sinédrio, então ele passa a ser um Chalias desse Sinédrio.